Capítulo 810, Crise Tradução. Do Koan Revisão. Ed.QC. Cid Spadrim. A cidade imperial do oeste era a terceira maior cidade do Reino Divino das 9 Fornalhas e também uma das 10 maiores cidades da região central do continente da Queda do Céu. Havia 3 grandes famílias aristocráticas aqui, bem como uma organização especializada chamada Garra do Destino. Os mortais tinham um ditado: ficar de pé aos 30 anos, confundir aos 40 anos, compreender seu destino aos 50 anos. O significado por trás disso era que na época em que um mortal tinha 50 anos, suas vidas estavam finalmente definidas e eles sabiam como seria seu próprio destino. O nome da organização Garra do Destino também veio disso. Foi a maior organização de inteligência em todo o continente da Queda do Céu. A Garra do Destino foi quem começou o mandato do céu, trabalhando em conjunto com várias outras organizações de inteligência para compilar as informações em conjunto para uma lista. Milhares de anos atrás, a Garra do Destino só havia ficado em 4º ou 5º lugar entre as várias redes de inteligência no continente. Mais tarde, havia usado uma enorme quantidade de energia e recursos para compilar o mandato do céu e garantir que as classificações estivessem essencialmente corretas. Depois de tantos anos, a fama e a glória da Garra do Destino continuaram a atingir novas alturas até que gradualmente se desenvolveram em sua escala atual. O prédio que abrigava a Garra do Destino parecia muito quadrado e comum. No primeiro nível do prédio, havia algumas pessoas sentadas tomando chá enquanto conversavam. Parecia uma casa de chá muito comum. Mas, se alguém investigasse com cuidado, descobriria que este edifício estava coberto por feitiços poderosos. Mesmo um mestre classificado no mandato do céu poderia ser gravemente ferido se eles fossem apanhados nesses feitiços. Esta é a Garra do Destino que compila o mandato do céu. Li Ming olhou para o prédio e viu o nome da organização escrito em caracteres grandes em uma placa. Então ele entrou. Qual categoria de notícias você gostaria? Comum? Secreta? Dentro da Garra do Destino, um homem de meia idade, vestido de cinza, perguntou de uma cadeira atrás do balcão. Ele começou a inspecionar Li Ming. Li Ming estava usando uma máscara de Jade Muling como antes, exceto que ele havia trocado por uma com um novo visual. Esta tinha sido pessoalmente esculpida por ele. No Reino Divino das 9 Fornalhas, quando um artista marcial assistia a um leilão ou ia a uma praça da cidade, eles usavam frequentemente uma máscara de Jade Muling para fins de segurança. Quando um artista marcial ia a uma organização de inteligência para perguntar sobre notícias, muitos deles também optavam por usar uma máscara de Jade Muling para esconder sua identidade. Assim, era comum ver um artista marcial com a aparência de Li Ming na Garra do Destino. Qual é o custo? Uma pedra de essência espiritual por artigo de notícias comuns. Quanto às notícias secretas, isso depende do valor das notícias em si. Começa com 50 pedras de essência espiritual e não há limite para o quanto pode subir. Você também pode perguntar sobre coisas específicas, mas isso vai custar taxas adicionais de acordo com a pergunta. Havia muitos artistas marciais que vinham à Garra do Destino para perguntar sobre certas informações. Por exemplo, procurando por objetos específicos ou procurando pessoas específicas. O custo de fazer tais perguntas era muitas vezes bastante alto. Dependendo de quão preciosa era essa informação, ela poderia custar vários milhares ou mesmo dezenas de milhares de pedras de essência espiritual. Notícias comuns. Sobre os 4 reinos divinos, as chances de sorte e os reinos místicos. Eu vou levar 20. Li Ming disse casualmente. Notícias comuns não eram necessariamente inúteis. Eram apenas já difundidas e não era preciso passar pela Garra do Destino para descobrir, sendo por isso que o preço estava baixo. Mas Li Ming esteve em isolamento fechado nos últimos 3 meses. Ele não sabia nada sobre os movimentos atuais dos 4 reinos divinos, especialmente os do Reino Divino de Azura. Era melhor para ele neste momento ter uma compreensão aproximada para que ele não fosse pego de surpresa depois. O homem de meia-idade, vestido de cinza, tirou 20 cartas e deu-as a Li Ming. 10 delas tinham informações dos 4 reinos divinos e as outras 10 listavam chances de sorte e reinos místicos. Li Ming olhou através delas.
O príncipe herdeiro do reino divino das 9 fornalhas decidiu se mover contra as grandes companhias comerciais. Se isso pode ser uma notícia comum, então parecia que quase todo mundo já sabia disso. Li Ming olhou para a segunda carta. Ele disse que Yang Yun já havia enclausurado 2 das 3 grandes companhias comerciais, deixando a companhia comercial dos artesãos celestiais sozinha por enquanto. As evidências completas e conforme as leis foram apresentadas e todas as suas propriedades foram confiscadas. O reino divino de Azura realmente tem um rancor comigo. A recompensa pela minha captura é de 800.000 pedras de essência espiritual, 2 pílulas da transformação divina e até mesmo uma pílula celestial de concessão da vida. Eles realmente colocaram o capital alto desta vez. Li Ming sorriu levemente, sem se importar muito. Algo como roubar uma recompensa só poderia ocorrer uma vez. Era quase impossível ter sucesso na segunda vez. Caso contrário, o reino divino de Azura teria perecido há muito tempo. O grande emissário demoníaco do reino divino de Azura e um erudito imperial estão liderando a operação para me capturar. Parece que o segundo, terceiro e quarto emissário demoníaco também desejam expiar seus pecados. Aquele grande emissário demoníaco deve ser aquele sujeito que eu vi naquele dia. Li Ming relembrou o mestre do mandato do céu que ele havia sentido de longe quando fugia da filial do reino divino de Azura na montanha do declive acentuado. Sua energia era aterrorizante. Se Li Ming realmente o encontrasse, provavelmente seria difícil escapar. Li Ming deixou de lado o resto das cartas referentes aos reinos divinos e então olhou para aquelas que descreviam reinos místicos, chances de sorte e coisas assim. Embora ele não tivesse muita esperança, ainda havia uma pequena possibilidade de que ele pudesse encontrar alguma chance de sorte nessas cartas. O grande deserto do noroeste coletou com sucesso todas as chaves de Jade e pôde abrir o reino místico deixado para trás pelo antigo Senhor Santo. E eles convidaram os heróis do mundo para se juntarem a eles na exploração, contanto que possam pagar um preço que possa chamar a atenção do grande deserto do noroeste. Quando Li Ming viu essa notícia, seu coração se agitou. Depois que ele matou Xuan Wuji, ele descobriu uma dessas chaves de Jade em seu anel espacial. Por causa da chave de Jade, ele entrara em violento conflito com Wang Yishan, do grande deserto do noroeste. Os dois entraram em confronto no dia do seu grande banquete de casamento. Depois, Li Ming trocou a chave de Jade por aquela jovem misteriosa chamada Juri. Ela tinha vindo do clã abandonado por Deus e era parecida com a deusa adormecida no abismo do demônio eterno. Ele não esperava que o grande deserto do noroeste tivesse finalmente coletado todas as chaves do reino místico e estivesse se preparando para abrir as antigas ruínas deste Senhor Santo. Convidando todos os heróis do mundo, desde que eles possam pagar um preço que os conquiste. Isso soa legal de se ouvir, mas este grande deserto do noroeste está provavelmente procurando por alguns batedores livres para procurar o caminho à sua frente e morrer em todas aquelas armadilhas para eles. A voz de Muguan soou subitamente do mar espiritual de Li Ming. Posso apostar que eles não convidarão artistas marciais que sejam fortes demais ou que sejam dos 4 reinos divinos. Eles provavelmente só trarão artistas marciais que não tenham um histórico forte. Parece correto. Mesmo assim, ainda existirão pessoas que entrarão e apostarão que tropeçarão em alguma grande chance de sorte. Você quer ir? Muguan sabia que Li Ming tinha ido para a Garra do Destino principalmente para procurar por chances de sorte, na esperança de buscar dar a volta e avançar para a destruição da vida. Este reino místico do Senhor Santo é realmente uma boa oportunidade. Provavelmente havia um tesouro celestial extremamente precioso e valioso em seu interior. Ou, se ele pudesse experimentar tribulações de vida ou morte dentro dele, ele poderia ganhar a habilidade de avançar para a destruição da vida. Li Ming hesitou por um momento, sem responder imediatamente. Se ele fosse para este reino místico do Senhor Santo, haveria camadas sobre camadas de perigos. E o mais importante, ele não podia expor sua identidade. Tentando esconder seus tatus na frente de um grupo de mestres, era mais fácil falar do que fazer. Além disso, ele não tinha entendimento deste reino místico do Senhor Santo.
Depois que ele entrasse, ele não teria a menor vantagem sobre os outros. Simplesmente não havia como ele lutar com um poder no nível de uma terra santa como o grande deserto do noroeste. Uma vez que seu status fosse revelado, Li Ming acreditava que Wang Yixian, que tinha rancor contra ele, tentaria capturá-lo vivo e trocá-lo pelas recompensas do reino divino de Azura. Se ele fosse a este reino místico do Senhor Santo, então poderia ser chamado de caminhar para a porta da morte. Havia 9 chances de morrer e apenas uma chance de viver. Apesar de Li Ming não temer o perigo, ele não iria facilmente experimentar este tipo de aventura perigosa que ele não tinha absolutamente nenhuma habilidade para controlar. E mesmo se ele fosse, isso não significava que ele poderia atravessar a destruição da vida depois. A data para a abertura do reino místico estava a 2 meses de distância. Ele ainda tinha 1 mês para decidir antes de sair. Li Ming não tomou imediatamente uma decisão. Ele não ficou na cidade por muito tempo. Durante a noite, ele saiu da cidade imperial do oeste e entrou no deserto noturno. Seu status era extremamente sensível no momento. Embora ele usasse uma máscara de Jade Mulin, era inevitável que houvesse pessoas olhando para ele. Afinal, era fácil formar uma associação, já que ele era um artista marcial no nível avançado do reino núcleo rotativo que usava uma máscara de Jade Mulin. Li Ming encontrou uma caverna aleatória na natureza e colocou vários feitiços defensivos e feitiços de advertência nas proximidades. Ele cuidadosamente escondeu todos os traços que ele deixou para trás e então começou a meditar em silêncio. Por segurança, Li Ming já havia decidido mudar de local todas as noites, a partir do momento que estivesse dentro das fronteiras dos 4 reinos divinos. Assim, várias horas se passaram. A lua estava alta no céu nublado. De repente, quando Li Ming estava em meditação, seus olhos se abriram e ele ficou em alerta máximo. Ele podia sentir uma atmosfera perigosa se aproximando e ainda assim seus feitiços de advertência não haviam sido disparados. Ficou claro que essa outra parte os havia evitado propositalmente. Eles definitivamente não eram indivíduos comuns. Eles são do reino divino de Azura. Como eles me encontraram? Na região central do continente da queda do céu, mesmo que não haja 10.000 artistas marciais do reino núcleo rotativo com uma máscara de Jade Mulin, ainda deve haver pelo menos 8.000. Além disso, este ainda era o reino divino das 9 fornalhas. É impossível para o reino divino de Azura colocar muitos de seus espiões e olhos aqui. Então, como eles conseguiram me encontrar tão rapidamente? Eles poderiam ter começado a seguir cada artista marcial reino núcleo rotativo que usa uma máscara de Jade Mulin. Ou eles têm algum método especial para romper o encobrimento de uma máscara de Jade Mulin. Esse pensamento passou pela cabeça de Li Ming antes que ele negasse. Se eles tivessem esse método, eles provavelmente o detectariam no começo. Nesse momento, os convidados não convidados do lado de fora finalmente chegaram ao alcance de uma matriz de vigilância que ele havia estabelecido lá fora. Em um disco de batalha na caverna, Li Ming finalmente viu as imagens fantasmas dessas pessoas. Com um único olhar, ele imediatamente sugou uma respiração de ar frio. O segundo, terceiro e quarto emissário demoníaco estavam todos ali. E, além disso, eles estavam respeitosamente seguindo atrás de outros 3. Era óbvio que esses 3 tinham um status muito mais alto que eles. Aqueles 3 à frente eram um homem de meia idade, uma velha com uma bengala e um garotinho frágil e delicado. Esse garotinho parecia muito fofo e adorável, mas Li Ming podia sentir uma energia aterrorizante saindo de seu corpo. Era como se um demônio estivesse dentro do corpo daquele menino. E aquela velha mulher com uma bengala estava envolta em energia maligna e demoníaca. Seus cabelos estavam retorcidos e enrolados como um grupo de pitons. Ela simplesmente parecia uma bruxa velha. Dos 3, o mais normal era o homem de meia idade vestido de preto. Ele era alto com ombros largos e olhos tão profundos quanto as estrelas noturnas. Ele emitia uma atmosfera muito familiar. Grande emissário demoníaco. Li Ming reconheceu esse homem de meia idade. Sem dúvida, ele era o grande emissário demoníaco que Li Ming tinha visto na filial do reino divino de Azura na montanha do declive acentuado.
Mesmo que ele estivesse dentro de um barco espiritual no momento, a atmosfera que ele exalava ainda assustará Li Ming. Os outros dois eram provavelmente eruditos imperiais do reino divino de Azura. Correr. Este foi o primeiro pensamento de Li Ming, assim como o seu único pensamento. Sem mencionar aquelas 3 existências horripilantes na frente, até mesmo o segundo, terceiro e quarto emissários demoníacos, qualquer um deles não era alguém que Li Ming pudesse enfrentar. E era óbvio que eles já haviam visado a área em que ele estava. Era impossível fugir dali sem aviso prévio. Se isso se tornasse um jogo de velocidade, ele poderia realmente se comparar? Li Ming nem sequer tinha a menor confiança nisso. Como eles sabiam de sua vantagem na velocidade, era impossível que não estivessem preparados com antecedência. Com a herança profunda do reino divino de Azura, como eles poderiam não ter meios de aumentar grandemente sua própria velocidade? Esta era uma equipe de assassinos que especificamente alvejou ele.